Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Revelar. Se vocês tiverem matérias que querem que eu comente aqui no canal, podem enviar para o sugiramapauta@gmail.com. Inclusive agradeço aos que nos têm enviado as matérias e vamos direto ao assunto. Cientistas estão cada vez mais perto de produzir óvulos de fertilização in vitro a partir de células da pele. Vocês sabem, as mulheres, a partir de uma certa idade, param de produzir óvulos, né? A não ser por um milagre, algumas voltam depois de uma certa idade, mas isso é raríssimo. E por conta disso, não podem mais ter filhos, né? Isso acaba frustrando muitas mulheres, porque hoje muitas se dedicam demais à carreira e depois, quando pensam em ter família, já é tarde demais. E a ciência, então, agora diz que criou um procedimento que pode superar as formas comuns de infertilidade e ajudar as pessoas a terem filhos com o seu próprio DNA. Porque muitos faziam o seguinte: olha, eu não posso mais ter filhos, então elas iam lá e compravam um óvulo, mas aí o DNA não era delas, elas gestavam o filho, né? Mas o DNA do óvulo era de outra mulher. Então agora o que eles estão fazendo? Eles estão pegando uma célula da pessoa e fazendo uma espécie de óvulo artificial com uma célula específica. Na minha opinião, isso aí não vai dar certo, porque eles até citam aqui a ovelha Dolly, porque, queira ou não queira, o óvulo é como que se fosse uma espécie de célula-tronco. O que eu quero dizer com isso? Ele é como que se fosse uma espécie de parte do corpo que continua sempre se renovando. Então, vocês sabem, nós até uma certa idade renovamos constantemente nossas células e mais ou menos ali pelos 21 anos, isso varia de pessoa para pessoa, nós começamos a envelhecer. Então, a gente produz mais células que vão perecer do que células que vêm novas para substituir as velhas, né? Isso se chama envelhecimento. Mas os óvulos, eles são como que sempre células novas, zeradas. Por quê? Porque eles vão gerar uma vida nova, né? Então não importa a idade da mulher, eles vêm enquanto estão vindo, né? Novinhos, digamos assim. Só que se você vai e pega uma célula do corpo e você não tem condições de medir qual é a idade dessa célula, se pressupõe que ela acompanhe a idade da pessoa, né? Então, o que aconteceu com a Dolly? A Dolly, eles clonaram ela, primeiro animal clonado do mundo, a ovelha Dolly, ela foi clonada, só que eles usaram células de um animal já com idade. Quando o animal, né, foi gestado novo, ele envelheceu muito rapidamente. Então, ele acabou perecendo muito rápido. Por quê? Porque ele veio gerado a partir de células já idosas. E eu acredito que o mesmo tipo de procedimento que eles estão fazendo agora para tentar fazer a procriação humana a partir de uma célula que não é o óvulo vai ter o mesmo efeito. As crianças vão nascer mais ou menos como no filme da síndrome de Benjamin Button, né? Em que elas já vão nascer com uma certa idade de células mais velhas, com o problema de que elas não vão rejuvenescendo conforme no filme, né? Então, simplesmente as pessoas vão acabar envelhecendo mais rápido. Os cientistas malucos, aí, como a gente via nos filmes de ficção científica, estão ganhando cada vez mais espaço. Eles não têm limites éticos nem morais, né, porque a humanidade nem sequer sabe, né, o que está sendo feito. A maioria não sabe nem o que vai jantar, quem dirá vai discutir esse tipo de assunto. E então eles vão simplesmente avançando e fazendo cada vez mais experiências. E, na minha opinião, se essa suposição que eu levantei for verdadeira, isso é extremamente cruel. Primeiro com a mãe, né, que vai esperar aí um bebê e depois vai ver ele envelhecendo rapidamente, e depois, e principalmente com a própria criança, o próprio ser que vai ser gerado, aí, que vai então sofrer esse envelhecimento rápido e precoce. Mas a ciência, essa nova religião babilônica aí dos tempos modernos, não tem limites. Agora isso aqui, o governo planeja linhas de crédito para estimular a chegada da TV 3.0. Entenda o que o termo significa. Eu nem sabia que existia essa tal de TV 3.0. Por isso que é interessante quando vocês mandam
matérias aqui para mim, nesse sugiramapauta@gmail.com, porque aí eu posso, primeiro, eu mesmo estar ciente das coisas que estão acontecendo e depois transferir para as outras pessoas. O que é esse raio dessa TV 3.0? Aqui tem um resuminho. A TV 3.0 vai proporcionar mais interatividade para a audiência, com a possibilidade de se usar aplicativos para canais de TV aberta. Dessa forma, os canais vão poder disponibilizar conteúdo sob demanda por meio da TV aberta, além de uma maior personalização da programação. Então, olha só. Primeiro, a matéria está falando aqui de que vai vir financiamento público, né, para comprar a TV 3.0. Então, o governo injetando dinheiro para hipnotizar as massas. É o clássico de sempre, né? Mas isso aqui vai ser uma maneira deles tentarem salvar a televisão tradicional. Por quê? Porque a televisão tradicional, obviamente, tem mais recursos, né? Porque tem atrelamento ao governo. A mídia dificilmente sobrevive sem o governo financiar, porque os empresários não veem retorno normalmente na mídia tradicional. E eles estão apanhando, né, feio das redes sociais, né? Então eles criaram um meio de interagir com as redes sociais. Então, o que vai acontecer? Eles vão transmitir a programação normal, como eles sempre fizeram, só que haverá meios de vincular aplicativos para você adquirir pacotes extras daquela programação, para você personalizar a programação. Então é uma maneira deles tentarem reconquistar o público. Misturar internet com televisão aberta, em outras palavras, né? Há também um outro efeito colateral, que é a captação de dados. Óbvio que se nós hoje, com aparelhos smart, já mandamos muitas das nossas informações para eles, assim, imagine com a tal da TV 3.0. Então, esses grandes veículos de massa, que são exatamente o que eles dizem que são, meios de programação, né? Eles programam a mente das pessoas, eles induzem, eles hipnotizam. Tanto é que os maiores imbecis, né, do país são aqueles que assistem à televisão aberta. Eu não tenho nenhum tipo de pudor de falar isso. Nós notamos que a pessoa que é muito assídua na televisão aberta, ela vota igual o imbecil, né? Então, aí você percebe como eles conseguem programar perfeitamente os imbecis que os assistem. E vão conseguir agora, talvez, com isso, trazer de volta muitos dos que haviam fugido lá dos meios de programação deles. Programação mental de fato. Outra notícia aqui, a falsa automação. A Amazon contratou indianos para conferir compras em lojas de conveniência sem caixas. Vocês lembram quantas vezes eu fiz vídeos aqui falando daquele sistema de self-service que a pessoa entrava na loja e aí as câmeras identificavam qual produto que ela retirava da prateleira e já somavam na compra dela, e se ela devolvesse o produto para a prateleira, retirava da conta dela, e aí ela simplesmente comprava, botava na sacola e ia embora. Ela estava previamente cadastrada na loja e era automaticamente debitado da conta dela. O sistema era just walk out, apenas caminhe para fora, né? Então você compra e vai embora e pronto. Só que, apesar das promessas, e nós achávamos que isso aí seria um dos meios que eles iriam fazer para eliminar a concorrência, e até na época eu cheguei a comentar que muitos dos assaltos que estavam acontecendo, com liberação de um valor de até $800 que era roubado, não seria passível de processo crime, né? Eu até comentei, olha, isso é uma maneira de eles eliminarem as lojinhas de bairro e empurrar todo mundo para esse sistema de just walk out, né? Mas não funcionou. Isso aí não está dando certo. E aí eles tiveram que contratar indianos para monitorar a distância. Então aqui eles falam, né, de 1.000 funcionários que estavam na Índia assistindo e etiquetando vídeos a fim de garantir o processamento correto das compras. Ou seja, a inteligência artificial não conseguiu fazer esse serviço. Tem um indiano lá na Índia mesmo, assistindo as compras que são feitas lá nos Estados Unidos, e aí ele confere. Se o computador computou aquela compra, ótimo. Se não computou, ele vai lá manualmente, digita a compra ou retira ela quando a pessoa devolve. Por quê? Porque não estava funcionando. Então, o que eles fizeram foi substituir os caixas
nos Estados Unidos por indianos. Provavelmente acabaram economizando, né, porque aí o indiano recebe menos, mas eles vão descontinuar isso aqui porque provavelmente nem com o indiano está dando certo, né? Então, na minha visão, isso é uma vantagem, tá, pessoal? Porque embora isso facilite a vida das pessoas, automação demais vai nos levar à tecnocracia. Então, quanto mais isso aqui for retardado, para nós é melhor. Perdemos em avanço tecnológico, só que como a tecnologia hoje está nas mãos de gente inescrupulosa, menos mal, entende? Vamos acompanhar isso aqui, é interessante. Agora isso aqui, ó. CERN testará o acelerador de partículas mais poderoso do mundo durante o eclipse solar de 8 de abril. Pessoal, tem muita coisa sendo dita a respeito desse eclipse, muita bobagem, inclusive, tem gente esperando até o arrebatamento nesse dia, né? Mas tem muita coisa séria envolvendo isso aí. Com certeza, o eclipse vai ter um efeito na natureza. Não é por acaso que o governo está pedindo para que as pessoas não saiam de suas casas. Há até vídeos aí circulando dizendo que o eclipse poderá alterar o fluxo de vento, causando rajadas de vento mais fortes, né? Então podendo causar risco para as pessoas. Então tem uma série de efeitos naturais que um eclipse causa, né? Isso não há dúvidas, né? Mas a ciência que nós temos hoje, ela é uma espécie de gnose, eu sempre falo, é uma espécie de nova religião babilônica moderna, né? Então ela vai fazer alguns testes com o acelerador de partículas justamente durante esse eclipse. Durante o fato, então, eles vão procurar pela tal da matéria invisível que alimenta secretamente o universo, segundo eles, né? O grande colisor de hadrons irá esmagar átomos pela primeira vez desde 2022. Então, eles estavam parados. O experimento espera descobrir partículas subatômicas que existem dentro dos átomos. Para quem está lá comigo no Telegram, deve ter visto o vídeo lá que eu publiquei daquele episódio, o problema dos 3 corpos, onde eles falam da partícula fantasma que está atrapalhando o desenvolvimento dos estudos do CERN, etc. E eles, se vocês soubessem, pessoal, o que eu sei a respeito disso aqui, quem está lá na comunidade fechada comigo sabe também o quão ocultistas são as intenções que estão por trás desses estudos aqui. Com certeza vocês acompanhariam mais de perto e com mais curiosidade esse tipo de informação aqui. Enfim, vamos ver o que vai sair desses testes de 8 de abril, se é que eles vão divulgar alguma coisa. E ainda falando do CERN, saiu uma informação oficial aqui no site deles de que eles vão mudar de nome em comemoração ao seu 70º aniversário. O novo nome da organização, Rede de Experimentos para Pesquisa e Desenvolvimento da Sociedade, ou seja, NERDS, resume a verdadeira natureza do laboratório em 2024. Então, eles criaram essa Network of Experiments for Research and Development in Society, NERDS, né, que é um apelido, né, que é dado para as pessoas que se concentram muito em estudos, né? Agora você note aqui como o que isso aqui é. Na verdade, um baita de um colisor de hadrons, né? Então você vê aqui como é que eles fazem a aceleração de partículas. Ela parte do centro, então eles giram ela aqui no centro e depois elas largam a partícula aqui, na parte externa, né? E aí depois eles fazem o contrário, eles rodam uma outra partícula também no centro, em sentido contrário, e largam ela aqui para ver as duas colidirem. E aí eles fazem esse símbolo deles, que é nada mais e nada menos do que um Ouroboros, porque se eles fizerem a mesma coisa aqui e fizerem depois girar em alta velocidade aqui, enquanto outros fazem aqui, e soltam as duas nesse sentido, elas correm o risco de bater aqui, certo? Ao mesmo tempo em que é o símbolo do Ouroboros, é também uma coruja, né? Um dos símbolos da sabedoria dessas classes dominantes ocultistas, né? Então eles têm aí o blá 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 deles, do porquê que eles estão mudando de nome. Isso aqui não interessa tanto, né? A gente, num primeiro momento, já identifica estes símbolos, mas, com certeza, com o passar do tempo, a gente vai perceber outras situações por trás do simbolismo deles, como, por exemplo, esse círculo amarelo aqui, né? Que pode muito bem ser
o símbolo primeiro, do Sol, né? É o deus favorito deles, e a questão que envolve aí a expansão da Terra. Mas esse é um tema que eu nem gosto de comentar aqui com vocês. Vamos adiante aqui. Por que a NASA lançará 3 foguetes no eclipse solar? Eles estão implicando com essa questão do eclipse, pessoal. Tem alguma coisa grande que vai acontecer aí nesse dia. Não se preocupe, não é arrebatamento, não. A NASA anunciou que lançará 3 foguetes de sondagem científica na sombra da Lua na segunda-feira, 8 de abril, durante o eclipse solar parcial na América do Norte. No que será um eclipse solar total no percurso de 185 km de largura, através de partes do México, Canadá e Estados Unidos, e o eclipse parcial para todas as Américas, o evento verá uma queda repentina na luz solar. E aí eles já começam a falar de coisas aí a divindade do deus Sol Ra, de acordo com a NASA, né? Até vou ler esse parágrafo aqui para vocês. O projeto da Agência Espacial, perturbações atmosféricas ao redor do caminho do eclipse, investigará como essa queda na luz solar e na temperatura afeta a atmosfera superior da Terra. A APEP recebeu o nome da divindade serpente da mitologia egípcia antiga, inimiga da divindade do Sol Ra, de acordo com a NASA. A gente fala dessa serpente, né, e do significado dela lá na comunidade também. Se eu não me engano, naquela série em que nós analisamos o deus Ra, mas também o touro numa loja de cristais lá da China, a simbologia que saiu uns 2, 3 anos atrás. Enfim, para eles tudo é isso, né? Tudo é divindade ocultista, pagã, antiga, egípcia, babilônica, etc. Então, qual será o efeito da queda da luz solar na temperatura da atmosfera superior da Terra? Eles estão esperando, no mínimo, ventos mais violentos na região. Vamos ver o que vai acontecer, nós estamos bem próximos do evento. E para finalizar, uma situação bem interessante. A rede do Google, que encontra celulares desligados, começa a operar. Anunciada em maio do ano passado, a nova versão da rede, Encontre Meu Dispositivo, enfim começou a ser lançada no Android. O recurso apareceu na versão de testes do Google Play Services, já com novos recursos, como a opção de rastrear o aparelho mesmo quando ele estiver desligado, e pode chegar ao grande público nas próximas semanas. Aí eles falam que é por conta de uso de Bluetooth, etc. A verdade é o seguinte, pessoal, a bateria do celular ela nunca chega a apagar de verdade. Por quê? Porque ela tem uma carga para uso seu e uma carga para uso da companhia. Isso que eu estou falando é oficial? Óbvio que não, né? Isso aí você não vai encontrar em sites de notícia oficial. Então eu tenho que dizer que isso é uma opinião, né, para que não haja problemas. O que eu quero dizer com isso? É que depois que o celular atinge, eu não vou saber dizer, vamos chutar aí que seja 50% da bateria, eu pressuponho que ele desligue dizendo que a bateria zerou e resta lá, digamos, 50% ou talvez até mais da bateria para que o celular continue sendo detectável. Por quê? Porque os celulares hoje, né, nós usamos eles como um meio de fornecer todas as nossas informações a quem quer que esteja interessado nelas e que esteja por trás desses dispositivos. E isso aqui é a prova. Como é que eles vão detectar um aparelho celular mesmo que ele esteja detectado se ele não emitir nenhum tipo de informação, de energia? Os cristais, como qualquer outro, aliás, os celulares, como qualquer outro meio de comunicação, demandam o uso de cristal. Só que o cristal demanda o uso de energia para emitir um pulso, né, de transmissão. Talvez nem precise tanta bateria, como eu falei. Talvez com menos bateria ele possa emitir esse pulso. E agora, não sei por que cargas d'água eles estão fazendo isso, eles decidiram que vão deixar público algo que eu digo há muito tempo, que eles sempre tiveram a possibilidade, que é de rastrear o aparelho mesmo quando ele está desligado. Inclusive, na minha opinião, também captando informações desses mesmos aparelhos quando eles estão desligados. Voz, imagem, fotos, etc, etc, etc. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.